meio de uma rota de grande trânsito, de grande movimentação de importantes reinos da época, né? O reino faraônico, o reino do Egito e os reinos do norte, hititas, assírios, babilônicos, e transitavam por essa região com seus exércitos. Então, um agravante a mais, os filisteus, um povo bélico, um povo aguerrido e um povo que há muitos séculos já está nesta faixa, guerreando desde a época aí da entrada de Israel nesse território, o território cananeu, a tomada de Israel, as guerras que vêm travando contra os filisteus, inclusive a subida de Davi ao poder, dá-se na época em que ele consegue dominar, consegue vencer os filisteus. E Israel segue aí com combates intensos contra os filisteus, não somente contra os filisteus, bem como contra os fenícios, não diretamente os fenícios, mas alguns povos, por exemplo, que se aproveitam do território fenício para invadir Israel. Os assírios farão isso, primeiramente destruirão Tiro, destruirão o reino fenício e, seguido a isso, avançarão contra Israel, quando então conseguirão dominar e deportar os israelitas para outras regiões. Os israelitas que ficam na terra se misturam, o que vai dar origem à raça dos samaritanos, tá certo? Então tem a ameaça dos filisteus, tem a ameaça dos povos que vêm pelo território fenício, eles têm que defender o território também dos arameus, tá certo? Os arameus que vêm do território dos sírios. Então constantemente os sírios invadem, tentam invadir, guerreiam contra Israel, demandando a sua resposta, né, demandando atitudes atitudes que assegurem a Israel o domínio sobre o seu território, né, mantendo os sírios fora do seu território. Então com isso desgasta, tá? Sempre um desgaste, né, de Israel com essas grandes nações que estão combatendo contra ele e que acabam exigindo dele a atitude de afirmação das suas fronteiras, né? A atitude de afirmação das suas fronteiras e da integridade nacional, né? Da soberania deles sobre esse território. Então Israel com certeza teve muito mais problemas para se manter como um reino do que Judá. E para Israel, mais ainda do que Judá, seria necessário uma linha dinástica estabelecida, forte, né, e com uma sucessão muito bem definida, que foi exatamente o que eles não tiveram. Não somente os filisteus, os povos que transitavam pela Fenícia, os arameus, os sírios, mas também os moabitas, que rápido se rebelam contra Israel, não são mais povos vassalos deles e agora começam a atacar Israel. Veja que o Mar Morto torna-se uma barreira natural para Judá. E ao sul do Mar Morto tem os edomitas, mas também tem faixas de deserto, que acabam sendo uma barreira natural que protege assim o reino de Judá. E o reino de Judá, um reino que está numa região montanhosa. Então também não goza das benesses que tinha Israel, com muita fonte de água potável, muitas plantações, né, com território vasto, só que por outro lado um território muito atacado. E o que Judá não terá as benesses, não terá os privilégios, mas por outro lado terá barreiras naturais que serão para ele de bastante vantagem. E muito mais importante do que essa questão geográfica é a questão da linha sucessória. Uma estabilidade política com a linha sucessória bem definida, a ideia dinástica acatada pela tribo de Judá e Benjamim. A capital de Jerusalém como centro religioso nacional estabelecida lá, tá certo? E a mentalidade do povo que está bem tranquilo, que está favorável a essa questão da sucessão dinástica. Com isso temos uma política muito mais equilibrada, uma política muito mais bem estabelecida. E Judá tornando-se um reino bem mais consolidado do que o reino do norte, o reino de Israel. Então, vantagens que o reino de Judá apresentava em relação ao reino de Israel. O fim do império fundado por Davi, vemos aí o desmantelamento desse império, o enfraquecimento, né, com todos esses motivos que já falei, as guerras civis, as guerras internacionais e a instabilidade política da região. E aí vemos aí, por exemplo, Israel e Judá com os dois estados inimigos, que trata acerca da questão da guerra civil, e a subida ao trono de Jeroboão. Então vamos passar a analisar na próxima aula
Israel estava unificado, né? Primeiramente sobre a monarquia de Saul, depois com a mudança dinástica para a monarquia davídica, e a continuidade dessa dinastia com Salomão, né? E a manutenção também da aliança entre a parte norte e a parte sul, né? As tribos de Israel e a tribo de Judá e Benjamim, tá certo? Mantidas numa aliança debaixo de um mesmo rei, com Davi, Salomão e Roboão, que dá continuidade à dinastia davídica, mas no ato de ser empossado e ser confirmada a aliança sobre Israel unificado, comete um grave erro, dando ouvidos aos conselhos dos jovens que o acompanhavam, né, que eram seus colegas, né, e ignorando o sábio conselho dado pelos conselheiros da época de Salomão, tá certo? Que participaram do governo de Salomão, que o orientaram a diminuir a carga de impostos, a intensidade com que eram cobradas as tribos do norte para ganhar a confiança deles, manter a aliança e assim, talvez até no futuro, retomar, né, a cobrança da carga de impostos numa medida mais pesada, né? Mas num primeiro momento negociar com eles e até abrir mão de algumas prerrogativas, né? Dar a eles atender algumas demandas que eles haviam trazido. Mas Roboão não dá ouvidos a este conselho e intensifica, né, a sua abordagem para com eles e comete o grave erro de soltar aquela frase, né, aquela maldita frase que está registrada nas Sagradas Escrituras, quando ele afirma que seu pai havia castigado com açoites, ele porém os castigará com escorpiões, né, e que o seu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de seu pai. Então, com esse tipo de declaração, ele perde definitivamente a aliança sobre Israel unificado, e as tribos do norte, lideradas, representadas por Jeroboão, seguem então seu governo independente da tribo do sul, da tribo de Judá. Com isso temos aí o início do governo da monarquia de Israel, tá certo? A monarquia das 10 tribos do norte, tá certo? Que estão indicadas aí no mapa por essa região contornada com esta linha amarela, tá certo? Então temos aí a região das 10 tribos do norte, que são esta região delimitadas aqui por esse contorno amarelo, governadas em primeiro lugar por Jeroboão, tá certo? Que havia sido inclusive um funcionário da Corvéia no tempo de Salomão. Salomão já havia admirado a forma com que trabalhava, ele havia ganho alguma confiança durante a administração de Salomão, só que ocorreu um fato ainda na época do reinado de Salomão, que já despertou a sua desconfiança em relação à possibilidade de Jeroboão ser um adversário para a manutenção do seu poder da realeza, da sua casa sobre Israel, que é exatamente aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas acerca do momento em que o profeta Aías recebe uma mensagem divina para que entregue uma profecia a Jeroboão. Então ele encontra Jeroboão no caminho, ele estava vestindo uma veste nova, ele arranca a capa dessa veste, rasga ela em 12 pedaços e entrega 10 pedaços a Jeroboão, dizendo que ele ia ser rei sobre as 10 tribos do norte e que Deus manteria com a casa de Davi apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim. Isso Deus faria em amor ao seu filho Davi, ao seu servo Davi, tá certo? Por causa do compromisso que Deus firmou com o seu servo, que não faltaria rei que se assentasse no trono da casa davídica. E isso porque na época em que o fato ocorreu, em que Jeroboão recebeu esta profecia, Salomão havia debandado completamente para a idolatria. Salomão estava numa fase
bastante sinistra da sua vida, em que depois de diversas alianças políticas, depois de ter alçado o poder, ter expandido as fronteiras de Israel, ter colocado Israel no cenário internacional, ter feito desenvolver Israel de uma forma muito grande, né, muito extraordinária, ganhando fama, né, para Israel, não só para Israel, mas para si mesmo, né, ganhando fama como um monarca muito sábio, muito entendido, né, um monarca muito poderoso. Salomão, diante dessas situações, diante desse quadro, deixa-se levar pelos cultos praticados por essas esposas com as quais havia se casado, para firmar aliança política com diversos reis da região, tá certo? Por exemplo, o próprio faraó, que consegue casar a filha dele com Salomão, estabelecendo assim uma importante aliança política com Israel. Salomão casou-se com essas mulheres, cumprindo um papel de estabelecer diversas alianças políticas. No entanto, ele deixa-se levar pelos cultos praticados por essas mulheres. As mulheres vêm para Israel e trazem o culto que elas praticavam na sua terra para com os seus deuses. E Salomão, na verdade, não apenas permite que elas permaneçam com esses cultos, mas ele inclina-se a estes deuses. Então, mesmo Salomão tendo recebido de Deus sabedoria, e essa sabedoria está se mostrando uma ferramenta muito eficaz no desenvolvimento do reino, no crescimento, no poderio de Israel, no entanto, ele tem sabedoria, mas é falto de obediência. Então, no que Salomão teve de grandeza em questão de sabedoria, de poder, de inteligência, faltou de obediência. Ele não se submeteu ao Deus de Israel, o Deus do seu pai, o Deus que levou o seu pai a este posto, a esse poder, o Deus que permitiu que ele fosse estabelecido nesse poder, o Deus que fez Israel crescer do modo como está crescendo. Ele não se submeteu a Deus, certo? Então, quando ele se deixa levar por esses cultos, essas deidades, essas adorações a deuses estranhos, a apostasia dele leva Deus a tomar esta atitude, tá certo? De arrancar da sua mão as 10 tribos e deixar apenas 2, por causa do compromisso que o Senhor havia firmado com Davi. Então Salomão, já na época do seu reinado, tem a sinalização de que haverá esta punição, não terá continuidade, esse poderio, essa grandeza que ele havia angariado para Israel. Israel será dividido. Ele não vê isso ainda no seu governo, mas ele verá isso, mas Roboão, seu filho, verá isso na época em que ele assumir a coroa, tá certo? Então, Jeroboão, após essa profecia entregue por Aías, ele passa a ser perseguido por Salomão, que já visualiza a possibilidade de haver, com essa profecia, né, com essa mensagem, já visualiza a possibilidade de Jeroboão tornar-se um forte adversário dele, a possibilidade de haver conspirações dentro de Israel, principalmente as 10 tribos do norte, que estavam subjugadas a uma pesada taxa de impostos, tá certo? Sustentavam o erário, sustentavam todo o peso da monarquia, tá certo? Então, vendo a possibilidade de insurreição por parte dessas tribos, apoiando Jeroboão numa tomada de poder, Salomão empreende perseguições a Jeroboão. E Jeroboão, com isso, é obrigado a refugiar-se junto ao faraó. Então Jeroboão foge de Israel e refugia-se junto ao faraó, que tinha uma política ambígua em relação a Israel. O faraó, de modo algum, se via obrigado a prestar qualquer tipo de juramento, qualquer tipo de aliança no sentido de fidelidade ao rei de Israel. O faraó via apenas Israel como uma vantagem para si mesmo, no sentido de ser um estado forte, tá certo? Um estado dominante na região e que estava entre as terras do Egito e as terras da Mesopotâmia, as terras do norte. Então Israel era como que um estado escudo para Faraó. Por isso Faraó mantinha
esse relacionamento de aliança com Salomão, casou a sua filha com ele, mas não se via obrigado a manifestar qualquer tipo de fidelidade a Salomão.